Olá, bom dia. O primeiro semestre já está quase acabando e aqui na Assembleia Legislativa foi um período intenso dentro do Parlamento. E daqui a pouquinho já entram de recesso, já começam a fazer um balanço de tudo que aconteceu nesse primeiro semestre, se preparando para a segunda temporada do período legislativo. E meu convidado de hoje vai falar exatamente sobre isso. É o deputado Ricardo Arruda, que veio aqui para a gente fazer um balanço do que aconteceu nesse primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. É uma satisfação muito grande retornar aqui ao seu programa. Vamos conversar sobre o que aconteceu. Como é que foi esse primeiro semestre para o senhor, deputado? Elda, foi muito produtivo. Nós tratamos de pautas importantes aqui no Legislativo. Eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Isso. Até ano passado eu fui presidente da Comissão de Educação e esse ano assumi a Comissão de Direitos Humanos. E assim como na educação, nós procuramos dar aos trabalhos da comissão uma conotação propositiva, não só avaliando as matérias legislativas que chegavam na comissão, mas também envolvendo nas temáticas que envolviam direitos humanos e minorias no Estado, né? Então, tratamos de temas importantes, foi bastante produtivo esse primeiro semestre. E essa comissão, ela envolve de alguma forma a sociedade de um jeito mais, vamos dizer, de perto, em busca de garantias de direitos, principalmente o senhor falou direitos de minorias, e o senhor é muito ligado à questão indígena, por exemplo, que precisa de cuidado, precisa de atenção, de garantias de direito, de tudo isso, né? Na verdade, é uma comissão que trata daqueles mais vulneráveis, né? Do ponto de vista da exclusão social, do ponto de vista das questões de gênero, enfim, trata justamente daqueles que estão em situação mais vulnerável. E nós procuramos exatamente atuar nesse sentido. Nós aprovamos no início do ano um projeto de lei de minha autoria que estabeleceu o serviço de atendimento psicossocial nas escolas, para identificar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, identificar aqueles estudantes também que estavam precisando de algum tipo de acompanhamento psicológico por conta de situações de bullying, situações de depressão, de ansiedade. Tratamos também sobre uma temática que chegou na comissão extremamente grave, na verdade a gente já está tratando sobre esse tema, que é a questão de maranhenses que estão detidos na Venezuela. Nós temos hoje 16 maranhenses que estão detidos na Venezuela, os familiares nos procuraram, e eles foram detidos supostamente por atuação em atividade ilegal de garimpo. Só que o que se percebe com relação a isso, Helder, é que eles não estão tendo os direitos fundamentais deles reconhecidos. Eles estão até agora sem que o processo judicial tenha uma tramitação com a celeridade que deveria ter. Alguns deles estão doentes, inclusive 2 deles estão com tuberculose, ou seja, uma doença contagiosa, e permanecem numa situação precária. A situação em que eles estão detidos é precária, sem assistência judiciária e sem uma celeridade do ponto de vista da justiça venezuelana. A presidente Iracema Vale, nós levamos a questão à presidente Iracema, ela de imediato contactou com o Ministério das Relações Exteriores, fez um ofício, inclusive assinado por todos os deputados da Casa, tratando sobre essa questão, e nós estamos buscando a agenda com o Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty, para que a diplomacia brasileira possa atuar nesse caso. Intervir nesse caso, exato, né? Não se está analisando o mérito da denúncia, obviamente, mas está querendo que nossos irmãos maranhenses tenham seus direitos assegurados, direito à saúde, direito a um julgamento imparcial, direito à ampla defesa, que é o que nos parece, pelos relatos que os familiares nos trazem, está sendo cerceado. Então, foi um dos temas importantes que chegaram à comissão. Pois é, mas assim, de imediato, o que pode ser feito com relação a essas pessoas? Quer dizer, eu sei que não dá para resolver o problema, como o senhor falou, o mérito da questão não está sendo discutido nessa história, mas a garantia dos direitos dele. Vocês já receberam alguma resposta da Embaixada ou do Ministério de Relações Exteriores? O Ministério informou que está intervindo, só que nós estamos percebendo que essa intervenção está sendo muito tímida, está sendo muito institucional. Entendi. Da seguinte forma, vamos mandar um ofício para o governo venezuelano, aguardar o retorno desse ofício. A gente entende que pela urgência do tema, pelo fato de haver maranhenses que estão detidos, em situação precária, alguns doentes, a gente percebe que não está tendo a celeridade, entendeu? E o empenho devido. Né? Eu acho que, nesse caso, a diplomacia brasileira deveria atuar de forma mais assertiva e garantir que seus direitos sejam assegurados. Outro aspecto também que chama a atenção, Elda, é que eles eram meramente operadores da atividade do garimpo.
onde estão os proprietários do garimpo, onde estão os proprietários das dragas. Quer dizer, o que se percebe é mais uma vez a corda arrebentando do lado mais fraco. Né? Quer dizer, muitas vezes nem sequer tinham conhecimento da situação irregular dessa atividade. Ou seja, às vezes são cooptados, até por falta de outras perspectivas de emprego, são cooptados para essa atividade, nem sequer têm noção da gravidade do que estão fazendo. É e os proprietários, além de não terem sido presos, ao que parece também não estão dando nenhum tipo de assistência a eles. Ou seja, foram deixados de lado. Entendi. E aí a Assembleia Legislativa, os familiares nos procuraram, nós tivemos aqui reunidos com eles, levamos inclusive até a presidente Iracema Vale, e nós estamos procurando também mediar essa questão. Obviamente a gente sabe que é uma situação complicada, que envolve um outro estado, um outro país, mas que nós também não queremos que a coisa continue como está. Nós queremos que nossos irmãos maranhenses tenham um tratamento adequado e tenham seus direitos fundamentais, que independem da legislação, quer dizer, direito a tratamento digno, direito a ampla defesa, direito a tratamento de saúde, são valores universais. Independe da legislação. Não está eximindo eles da culpa que se tiverem, se eventualmente tiverem, exatamente. Se eventualmente tiverem. E na medida da sua culpabilidade. Como eu falei, os proprietários, aqueles que de fato lucram com a atividade ilegal de garimpo, eles estão soltos. Quem está detido são justamente os operacionais, os braçais do processo, ou seja, as pessoas que são cooptadas para a atividade. Eles estão sendo responsabilizados pelas ações da empresa e não pelos Exato. E aí você imagina, Elda, a angústia das famílias. Longe, sem condições financeiras de dar uma atenção mais adequada, sem condição de contratar advogados. Inclusive, a informação que a gente tem é que alguns deles, aproveitadores, já procuraram as famílias, vendendo facilidades, dizendo que resolve a situação, e a gente percebeu que essas famílias foram ludibriadas. Então é uma situação muito grave. Complicado, nós, inclusive, já envolvemos também a bancada federal. Conversamos com a senadora Elisiane Gama, conversamos com alguns deputados federais, também para intervirem com relação a esse caso. Não é uma coisa fácil de resolver, mas está bem dentro do trabalho da comissão. Exatamente. Né? Quer dizer, você pegou uma comissão que ela tem uma atuação bem espinhosa, às vezes, vamos dizer assim, né? Não é difícil de conduzir, até porque envolve outro país, tem relação com o Ministério das Relações Exteriores, com o embaixado, envolve tanta gente, né, que fica difícil de achar uma ponta mais fácil de atuar. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Até porque esse é um trabalho que ainda vai se estender, quer dizer, ele está começando, né? Mas vocês ainda têm muito tempo para trabalhar nessa questão. Claro, obviamente com a pressa que a situação exige. Com a pressa que a situação exige. Mas a Assembleia vai continuar trabalhando. Como eu te falei, a presidente Iracema Vale encampou também essa questão, está preocupado também com relação a esse caso e está trabalhando para que, do ponto de vista institucional, o Parlamento do Estado possa dar uma resposta às famílias e possa atuar de forma efetiva para que se resolva essa situação que está angustiando todo mundo. Quer dizer, vocês ficam dando a assistência jurídica a essas famílias, é isso? Na verdade, a assistência jurídica ainda não. Na verdade, o que a gente está querendo é que a diplomacia brasileira atue. Observe o seguinte, quer dizer, até a atuação jurídica, por exemplo, é complicada porque é outro país, tem a questão, inclusive, de reconhecimento profissional. Então, quer dizer, não é simples. É uma outra legislação. É outra legislação, tem a questão também de reconhecimento profissional de quem vai fazer a defesa. A gente está, inclusive, tentando contato com a Defensoria Pública venezuelana para tratar da situação. Então, é uma questão complexa. Bem complexa, deputado. Mas que, graças a Deus, a gente está tendo uma boa acolhida. A presidente Iracema encampou a ideia, até porque sensibilizou também com relação a isso. 2 mulheres dentro dos 16 presos, 2 são mulheres. É mesmo? São quantos presos? 16? 16. E para você ter uma ideia, Elda, o quanto a situação prisional na Venezuela é complicada, no início agora do mês de junho, aconteceu uma greve de fome nos presídios venezuelanos. Ou seja, os detentos, por conta das condições precárias, eles fizeram uma greve de fome para chamar a atenção das autoridades para a precariedade do sistema prisional. Então você imagina a condição em que os nossos irmãos maranhenses estão detidos. Então, muito preocupante. Ok, nós vamos fazer só uma pausa aqui, se isso não é complicado mesmo. Vamos fazer só uma pausa aqui, vamos tomar um café, vamos tomar uma água e vamos continuar falando sobre a atuação parlamentar do deputado nesse primeiro semestre. É um minutinho só e a gente volta já já.
Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Ricardo Arruda, falando sobre esse primeiro semestre de atividades aqui na Assembleia Legislativa. Agora vamos então para outro assunto. Você também está numa outra comissão que eu acho extremamente importante, que é de combate à pobreza. É uma frente, na verdade, não é uma comissão, uma frente de combate à pobreza. Como é que estão os serviços dessa comissão? Elda, foi uma iniciativa do deputado Arnaldo Melo, decano da casa, né? Isso. O Arnaldo Melo, com a vasta experiência que ele tem aqui no parlamento. E o objetivo foi identificar as raízes da pobreza no Maranhão e buscar soluções. Primeiramente, foi feito um diagnóstico, um vasto diagnóstico profundo sobre os indicadores sociais do Estado. Envolvemos o IBGE, o IMESC, as universidades, para se tecer um diagnóstico sobre a situação de pobreza no Estado e caminhos para buscar alternativas. E o deputado Arnaldo Melo, ele, com a vivência dele, a experiência que ele tem aqui na casa, ele foi conduzindo o trabalho dessa comissão. Esse diagnóstico já está pronto, centrando basicamente no IDH, nas variáveis do IDH, renda, longevidade e saúde. E a partir de agora está buscando experiências bem-sucedidas. Já se tem o diagnóstico, já se sabe basicamente em cada segmento quais são os setores mais frágeis, as situações que exigem mais cuidado com relação às causas da pobreza do Maranhão, que aliás é uma contradição, né? Um estado rico como o nosso, com o potencial rico que nós temos, terras, águas. Com o IDH tão baixo. Exatamente, né? Quer dizer, logística, porto, ferrovia, com o IDH tão baixo. Então agora, com esse diagnóstico pronto, nós estamos buscando experiências bem-sucedidas. Semana passada estivemos em Teresina, conversando com o vice-governador do estado, com vários secretários, buscando conhecer as experiências bem-sucedidas do Ceará no combate à pobreza para replicá-las aqui no Maranhão. No caso do Piauí, né? Aliás, perdão, no Piauí. Estivemos no Piauí semana passada com o vice-governador do Piauí, vários secretários de estado, buscando conhecer as experiências bem-sucedidas. Conhecendo experiências na área de educação, na área de geração de emprego e renda, na área de produção. Então, a ideia é buscar essa experiência e replicá-las aqui no Estado. O Piauí tem uma realidade social bastante parecida com a nossa. É verdade. Então, quer dizer, essas experiências bem-sucedidas do Piauí, elas têm uma condição muito grande de serem replicadas aqui no Maranhão. O próximo passo é irmos também ao Estado do Ceará. Acredito que logo no início do segundo semestre nós vamos também ao Estado do Ceará para tratar especificamente sobre a educação. O Ceará é exemplo em educação, avançou muito, então, e em seguida nós viemos a Pernambuco também. Então, conhecer a experiência desses 3 estados nordestinos, que têm realidades parecidas com a nossa, nós vamos conseguir trazer experiências bem-sucedidas, porque não adianta também buscarmos, existem experiências bem-sucedidas no país inteiro, mas se pegarmos uma experiência de um outro estado, de outra região que a realidade social é diferente, vai ser mais difícil replicar. Então, nós estamos buscando aqui nos estados aqui vizinhos, irmãos, experiências para replicar aqui no Maranhão. E uma coisa que chama a atenção, Helder, que ficou bastante evidente na visita que nós fizemos a Teresina, é que o que fez a diferença no Piauí foi a continuidade das políticas públicas. Na verdade, o estado do Piauí vem de sucessivos governos, alinhados politicamente, e isso fez uma diferença muito grande, porque as políticas públicas tiveram continuidade. E agora eles já estão colhendo os resultados. E a gente acredita também que, instituindo políticas públicas, sejam políticas não de governo, mas políticas de Estado, nós vamos conseguir também bons índices. Educação, por exemplo, no Ceará. A educação no Ceará é algo que vem lá da década de 90 e hoje o Estado do Ceará é referência. Então, se a gente conseguir implementar boas políticas e garantir que essas políticas sejam políticas não de governo, mas políticas de Estado, nós vamos ter resultados favoráveis. É verdade, porque nós temos uma logística perversa de que as políticas públicas pertencem a determinado governo, né? Terminou, elas têm que ser esquecidas e começa tudo de novo. Exato, então, quer dizer, a gente não chega ao final estamos sempre reinventando e nunca se tem um resultado efetivo. Talvez uma das raízes da situação de pobreza também seja essa, a falta de políticas públicas pensadas a longo prazo. E com continuidade. Mas a gente tem um dado bem interessante que a gente teve essa semana com relação à última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que colocou a gente numa situação confortável, vamos dizer, de diminuição da população em pobreza extrema. A gente teve um salto aí de percentual, a gente chegou a quase 1 milhão de pessoas. Isso já dá vamos dizer assim, um fio de esperança na gente, né? Com certeza, Elda. Esse dado foi divulgado essa semana da Fundação Getúlio Vargas.
nós tivemos uma redução de 50%, na verdade de 22,8% para 12, alguma coisa, na situação de maranhenses em situação de pobreza extrema. Isso, quer dizer, caiu pela metade a quantidade de maranhenses nessa condição e representa um resgate de mais de 900 mil cidadãos maranhenses que estavam em situação de pobreza extrema e que deixaram de estar. Então é um dado alentador para a gente, porque demonstra que o Maranhão está no caminho certo, que as políticas públicas que estão sendo implantadas estão dando resultado. As políticas de geração de renda, as políticas de fixação do homem no campo. A gente sabe que o governo do Estado está fazendo um trabalho muito grande de regularização fundiária nos assentamentos da reforma agrária. Isso tem um efeito direto sobre a renda, sobretudo daquela situação de menor renda. Então a gente percebe que isso demonstra que o Maranhão está no caminho certo. É um indicador importante, a Fundação Getúlio Vargas, e que mostra que a gente está conseguindo superar essa situação. São mais de 900 mil maranhenses que deixaram a situação de pobreza extrema e estão ascendendo socialmente. Pois é, porque nosso sonho é ver uma pesquisa que diga que a gente saiu daquele finalzinho da fila que a gente insiste em ficar, né? Toda pesquisa a gente continua lá no fim. Mas quem sabe na próxima pesquisa a gente não já subiu um pouquinho, já deixou para trás alguns outros. A intenção é essa, Elda, e assim, e a ideia do deputado Arnaldo Melo é exatamente que o Legislativo tem esse papel. Isso. Não se pretende aqui apontar o dedo para governo nenhum, claro. Dizer que a responsabilidade de governo A, B ou C, não. É identificar o que leva o Maranhão a estar nessa situação de pobreza e caminhos para reverter. Com certeza. Então, é dentro daquela perspectiva que a gente tem, e o deputado Arnaldo compartilha disso também, que o Legislativo ele não pode ficar fechado em seus muros. Nós não temos apenas que analisar as matérias legislativas, as matérias cheias do governo, nós temos que debater os problemas que são importantes para a sociedade. É fundamental que o Legislativo debata os problemas da sociedade, discuta com a sociedade, ouça a sociedade, ouça a população, porque a população é que sabe o que é melhor para resolver os problemas do Estado, o que ela efetivamente precisa. Então, é uma iniciativa importante, o deputado Arnaldo Melo, como eu falei, que já tem uma história de vida construída, ou seja, o deputado Arnaldo não precisa provar nada para ninguém, a história de vida dele já mostra por si, mas ele continua com essa inquietude, essa vontade de mostrar trabalho, de contribuir com o Maranhão, e ele, com a experiência que ele tem e com essa vitalidade que ele mantém, ele termina inspirando todos nós também. Pois é, nós vamos chegar agora no segundo semestre, vocês vão ter o recesso, daqui a pouquinho já começa o recesso legislativo aqui. Quando a gente fala em recesso legislativo, a gente está dizendo, gente, só que vai parar os trabalhos dentro do plenário. O trabalho dos deputados continua, tem até uma comissão de recesso, que fica em ação, trabalhando, enquanto os outros estão, vamos dizer, descansando, nem posso dizer, né? Porque não tem descanso, né? Até porque a gente já tem uma eleição no próximo semestre. Como é que fica esse semestre, deputado? Não fica um pouquinho complicado, assim, para vocês, para o trabalho, aí nesse caso, dentro do parlamento, porque vocês têm que trabalhar dentro do parlamento, como deputados, e tem que trabalhar nas bases lá fora. Uma coisa, às vezes, está bem longe da outra, né? É preciso conciliar, né, Elda? Na verdade, a gente não pode deixar que a produção legislativa diminua, não podemos deixar que, por conta da eleição, o parlamento deixe de produzir, deixe de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se fazer mais presente nas bases, né? Na verdade, isso, ao longo do mandato, é uma rotina. Eu, praticamente, toda semana eu viajo para o interior, minha região bem pertinho ali, né? Em Grajaú, né? Grajaú e região, 560 quilômetros daqui. 560 quilômetros. Mas, assim, eu acho que o parlamentar, ele não pode se dissociar da base. Porque lá é que ele vai ouvir as pessoas, lá é que ele vai saber dos problemas, lá é que ele vai receber as demandas. Se o parlamento aí se fecha aqui na Assembleia, ele perde essa sintonia com quem elegeu. E a função do parlamentar, a função, digamos assim, essencial é ser um representante. Como que eu vou representar uma região se eu não estiver nessa região? Como que eu vou saber as demandas dessa região se eu não estiver lá ouvindo as pessoas? Então, a gente tenta, e todos os colegas procuram fazer isso, manter essa sintonia e sem perder de vista também a função institucional do parlamento, que é discutir as matérias, que é apresentar as proposições legislativas, fazer com que a matéria legislativa caminhe com fluidez aqui no parlamento. Mas, principalmente agora, nesse segundo semestre, por conta do período eleitoral, a gente vai ter que se desdobrar ainda mais. O recesso termina sendo uma oportunidade para que a gente intensifique a presença nas bases, não é? Esse recesso agora vem bem a calhar, né? Ele entra um pouquinho antes da eleição, a gente tem eleição em outubro, vocês têm um recessozinho agora em julho. Exato. Então, dá bem para trabalhar as bases e voltar, cheio de demandas para cá também, né? Cheio de demandas também. Lá nas bases vocês vão descobrir tudo que vocês precisam ainda atuar, para voltar para cá e trabalhar em cima disso. Exatamente.
E durante todo o período até outubro, cada vez mais a presença nossa nas bases eleitorais vai ser importante, né? Necessária, né? Até porque é importante, Elda, se eleger bons prefeitos para que o nosso trabalho também flua. Quer dizer, o deputado tem emendas parlamentares, tem recursos que ele consegue junto ao governo, para os municípios. Então, é essencial que se tenha bons prefeitos que garantam que os recursos que os deputados mandem para os municípios sejam bem aplicados. Com certeza. É uma cadeia, né, É uma deputado? cadeia. É um trabalho interligado que vai unindo todo mundo, porque não adianta o senhor trabalhar aqui sem ter uma base lá no seu município. Vai fazer como? Vai fazer o quê? Não funciona desse jeito, né? Eu acho que o deputado, depois de eleito, ele não representa também só o município dele, ele representa o Estado, a região, o Estado, e tem que trabalhar dessa forma sincronizada com todos esses 217 municípios. O município é Chuchu. É muito município, mas é um Estado muito grande e a gente tem que se desdobrar, mas é para isso que o povo nos elegeu, né? E a gente tem que corresponder à expectativa. É algo que me preocupa muito, Helder, exatamente corresponder à expectativa do povo. Você imaginar que as pessoas depositarem a confiança em você e você tem que dar um retorno para a sociedade. Você tem que mostrar para as pessoas que votaram em você, que confiaram em você, que você está correspondendo à expectativa. Isso é algo que me preocupa muito. Você mereceu aquele voto. Você mereceu aquele voto, exato. Isso é algo assim que eu me cobro muito e que eu acho que é fundamental. É o parlamentar, o político, de modo geral, não perder a sintonia com quem o colocou lá. Isso é ter fundamental. sempre em mente que vocês são representantes do povo, são colocados aqui na Assembleia pelo povo que espera que o trabalho feito aqui se traduza, por exemplo, em qualidade de vida para quem está lá do outro lado esperando o resultado desse trabalho. Exatamente. Parabéns pelo trabalho que o senhor desempenha até agora, deputado. Eu acompanho, eu acho que o senhor está de parabéns com todo esse esforço, esse sacrifício para corresponder a esses votos recebidos e tem muito trabalho ainda pela frente, com toda certeza, mas muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação via seu programa, que na verdade é um bate-papo, não é uma entrevista, é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, né? Não é uma entrevista, não tem pergunta não, estou só conversando, tá? Exatamente, então é um bate-papo, mas eu fico muito feliz e uma satisfação muito grande retornar aqui, fico à disposição todas as vezes que você me convidar, isso é uma satisfação muito grande retornar ao seu programa. Convidado sempre, você é sempre meu convidado, venha quando quiser, venha quando tiver assunto interessante, sempre que tiver uma novidade, adoro assunto interessante. Bom dia para você. Tchau e até a próxima.